Vamos então continuar com o nosso curso, com o vídeo 3 agora. Nós estávamos vendo como a morte pode se apresentar com disfarces. A pessoa pode ter uma dificuldade, apresentar um tabu em relação a esse tema, lidar com todas as coisas que envolvem esse tema. Por isso é muito comum nós levarmos um bom tempo da nossa vida para nos acostumarmos a trabalhar, pensar, elaborar, meditar sobre a finitude. Porque, na verdade, nós vemos a morte aos poucos. Inclusive, quando crianças, nós não nascemos assim prontos para elaborar toda essa questão, né? A criança leva muitos anos para elaborar as questões relativas à morte, né? Nos primeiros anos, 4, 5, 6 anos, ela vai conseguir entender a parte mais física, né? Chega um ponto que ela consegue entender que a gente não respira mais, que a gente não come mais, que a gente não se mexe mais, não sente mais nada, não sente dor, né? Desde esse conceito, né, a gente não volta mais. Desde esse conceito até ela entender as questões mais voltadas a conceitos, vamos dizer assim, mais elaborados, como, por exemplo, um conceito espiritual da morte, um conceito filosófico, ela já estará lá com seus 13, 14 anos, quando ela começará a lidar com essas questões mais complexas. Você pode ver que pré-adolescentes têm muito medo que os pais morram, às vezes ainda estão lidando com isso, né? Então, nós levamos muito tempo para elaborar isso. E tem famílias que escondem, né, das crianças a possibilidade delas elaborarem isso. Inclusive, não permitem que elas participem de rituais, o que é uma lástima, porque o ritual foi feito, os rituais existem, as celebrações existem, justamente para que a gente possa conseguir elaborar melhor, né? Quem foi fulano, né? Existe uma elaboração coletiva, familiar, né? Fulano representou para mim, né, isso, mas ele representou para minha tia aquilo, né? E quando junta nós dois na celebração da vida daquela pessoa, né, do encerramento do ciclo dela, da morte dela, nós entendemos que ela foi isso e aquilo. Puxa, ela foi mais do que eu imaginava. Oh, não sabia que ela tinha feito isso. Então, nós elaboramos quem foi aquela pessoa para o nosso coletivo, para a nossa comunidade, para a nossa família. Então, os rituais são uma parte importante. Também acontece, às vezes, da gente querer que as crianças não participem, quero poupá-las da dor, e elas ficam com uma sensação de não acabamento, né? Eu não vi mais meu pai morto, e parece que não é verdade, parece que ele não está morto, parece que a mãe ainda vai entrar para essa peça, né? Então, é importante a gente ver, a gente participar, a gente chorar quando tem que chorar, a gente se emocionar naquele momento para isso, né? Passar pelas sensações, passar por todas aquelas, por todo aquele simbolismo, né, que esses rituais permitem, para que isso nos ajude mais rapidamente a compreender, né, e elaborar essa questão. E as crianças, elas não deverão ser poupadas disso, mas sim participar, como qualquer outro de nós, né, desse processo, para que elas possam ir elaborando tudo o que vai acontecendo. Dessa forma, a gente vai aos poucos adquirindo mais resiliência, ou seja, no enfrentamento dos nossos lutos, nós vamos aprender a enfrentar a tristeza. E ao enfrentar a tristeza, nós vamos desenvolvendo mais força para enfrentar a tristeza. Se você me perguntar, mas o que é essa palavra resiliência, né? Olha essa imagem. Essa imagem diz exatamente o que é resiliência. Essa plantinha ela está sendo resiliente, porque a despeito de tudo que esteja acontecendo com ela, ela está aí, né? Você diria, todos diriam que não há como sobreviver aí, ela está firme e forte, né? Então, o que é a resiliência? Essa coragem de florescer mesmo diante da adversidade da vida, né? É assim mesmo, né? A gente vai lidando com a vida e vai se tornando mais hábil com as nossas dores à medida que as coisas vão acontecendo, não é? Bom, então as crianças também precisam aprender isso, certo?
sobre essas dificuldades, mas eu quero poupá-la, não quero que ela passe por dificuldades. Bom, tem uma frase que diz assim: um dia, quando olhares para trás, verás que os dias mais belos foram aqueles em que lutaste. Eu poderia dizer, aqueles em que mais lutaste. Né? Essa frase é do Sigmund Freud, né? O pai da psicanálise. Né? Tem outra frase muito interessante também dele, que diz assim: quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, aí a pessoa muda. Então, para eu mudar, eu só vou mudar quando ficar parado doer mais do que mudar. Né? Então, nós vamos aprendendo devagar, porque lidar com a dor é complicado. Né? É complicado. Por isso, é importante nós ajudarmos nossos familiares, nós coletivamente, nesses momentos, lidarmos com essa situação juntos, sempre que possível. Né? A presença da morte é uma situação que exige da gente lidar com um certo coletivo com ela, digamos assim. Né? Parece que é mais fácil. Né? As crianças, por exemplo, a gente pode, lentamente ao longo da vida, ajudá-las a lidar com a morte. Por exemplo, você pode dar à sua filha, seu filho, um boneco de qualidade baixa de construção. E esse boneco vai quebrar. E aí, em vez de você jogar fora, você vai remendar ele. E deixa lá com a perninha remendada. Outro dia ele vai quebrar de novo. Em vez de você jogar fora, você vai lá e conserta de novo. E assim sucessivamente, até que um dia ele está tão quebrado que não tem mais o que fazer. Né? Algum tempo depois, quando seu filho pedir alguma explicação a respeito da morte, você pode dizer: você lembra aquela vez daquele seu boneco? Ele quebrou, o papai ou a mamãe consertou, depois ele quebrou de novo, o papai e a mamãe consertaram, até que um dia que ele quebrou tanto que não teve mais o que fazer. Assim aconteceu com a vovó. O doutor, a vovó estava com um problema, o doutor arrumou a vovó. Depois a vovó ficou com problema de novo, o doutor foi lá e tentou consertar, até o dia que o doutor não conseguiu mais. Né? A criança vai entendendo esse lado mais fisiológico, que o corpo vai se quebrando, o corpo vai cansando, o corpo vai envelhecendo, aos poucos. Né? Você pode dar a ela uma plantinha que tenha um rápido ciclo de vida. Né? Ou ela acompanhar um insetinho, algum animalzinho, alguma coisinha que tem um ciclo de vida muito curtinho. E quando ele morrer, você não esconde da criança. Por exemplo, um grão de feijão que você coloca no algodão e na água. Né? E você acompanha todo o ciclo. Né? E quando a plantinha morre, você mostra para a criança. Ela nasceu, ela cresceu e depois ela morreu. E a criança vai aprendendo a perceber na natureza esse ciclo vital. E assim, aos poucos, ela vai lidando, ela vai entendendo. Né? Até finalmente lá na pré-adolescência, a gente poder começar a falar de outros valores, que aí envolve a questão familiar. Né? Se na sua família existem algumas questões relativas à espiritualidade que são cultivadas, se na sua família vocês têm algum hábito religioso, se vocês professam alguma religião, se vocês são praticantes, esses conceitos eles são ensinados mais lentamente, porque a criança leva um pouco mais tempo para absorvê-los. Né? Então, lá na adolescência, ela tem mais condições de entender essas questões e, a partir da adolescência, ela vai começar a questionar e, mesmo estando consolidada nas práticas dentro de uma religião, esses conceitos da morte ela vai querer refazer pela própria cabeça, ter suas próprias opiniões, e aos poucos ela vai passar por esses questionamentos, se a pessoa se permite perguntar, senão simplesmente cresce um adulto que tem uma fé infantilizada, uma fé não questionada, uma fé sem bases, uma fé que não produz aquele movimento de mudança interior. Né? Essa fé não responde ela a certas coisas e aí a pessoa fica com uma série de receios, de dúvidas, de medos diante da morte. Então a morte também exige, na sua presença, uma maturidade para a gente olhar para ela e absorver todos esses conceitos. Né? Bom, nós vamos falar agora de uma outra gavetinha, né? Abrindo uma outra gavetinha, nós vamos falar agora dos cuidados
paliativos. Esse é um outro assunto muito importante, né, dentro desse aprendizado que eu estou propondo você me acompanhar, né, fazer junto comigo. Tá? Meus caros, não sei se você já ouviu falar essa palavra. Aqui no Brasil, a palavra paliativo, paliativismo, ela está associada a fazer alguma gambiarra, fazer alguma coisa estranha, alguma coisa que está mal feita, né? Colocar uma fita num lugar que devia ter sido uma outra coisa, colocar um chiclete, um arame, né? A gente fala, pega um fusca e conserta com chiclete e arame, né? Um paliativo, uma gambiarra, né? Bom, não é disso que eu estou falando quando eu falo cuidados paliativos, né? Na antiguidade, existia um manto que os guerreiros usavam nas batalhas. Esse manto ele era propositalmente vermelho, a cor do sangue, para que, se esse guerreiro fosse machucado, esse manto vermelho disfarçasse um pouco as suas feridas para que o inimigo não o percebesse tão vulnerável. Né? Então, além desse manto disfarçar um pouco as feridas, a finalidade desse manto era exatamente abrigar esse soldado ferido. Né? Dessa forma, então, por essa razão, esse manto se chamava pallium, né? Pallium, do latim, né? Pallium. Né? Daí que vem a palavra paliativo, quer dizer, um manto de proteção, um cuidado carinhoso, um cuidado afetuoso com aquela pessoa, né? Como se nós fôssemos colocar um cobertor e dar uma xícara de uma bebida quente para essa pessoa, né? Colocar um cobertor nos ombros dela, para que ela se abrigue, se sinta aninhada, se sinta protegida, né? Mesmo que não se possa curar o ferimento, né? Mesmo que ela esteja ferida. Né? Então, justamente a pessoa ferida receber essa proteção. É nessa ideia que é adotado o termo cuidado paliativo. Então, é um significado muito bonito. Né? Bom, meus caros, eu disse para vocês que a gente tem um receio de se aproximar dos processos da morte e do morrer. Pois é, realmente, como já dissemos, né? Aqui na nossa cultura brasileira, nós estamos cada vez mais nos distanciando dos processos relativos à morte e ao morrer. Uma das primeiras coisas que eu posso apontar é que nós temos receio, inclusive, de falar a palavra morte, morrer. A gente diz que a pessoa passou para o lado de lá, a pessoa foi dessa para melhor, a pessoa partiu, a pessoa subiu para o céu, a pessoa virou estrelinha, a pessoa virou purpurina. A gente fala muitas coisas, né? Muitas coisas para disfarçar a nossa dificuldade em lidar com a morte. Pois então, a primeira coisa que eu sugiro é que quando você for conversar com uma pessoa, não fuja da palavra morte. Se você for um profissional da saúde, você for comunicar à pessoa que um ente querido faleceu, não fuja da palavra morreu. Diga que a pessoa morreu. Isso ajuda a gente a entender o que aconteceu, porque muitas pessoas em estado de negação e de choque não vão entender o que você está dizendo. Você vai falar, e depois ela vai perguntar, tá, e agora eu posso ver ela? Tá, e agora quando é que ela vai sair? Tá. E até que chega um momento que você vai ter que dizer, fulano, ela morreu. Então, para a criança também. Tem um caso de um menino de 4 anos que foi dito que o pai foi para o céu. E um tempo depois, a família foi viajar e faria seu primeiro voo de avião. E o menino estava estranhamente assim, feliz, muito feliz, chamou atenção. E aí quando foram verificar, a criança estava feliz porque ela ia passar pelas nuvens e ela estava com grande expectativa de ver o pai, que morava lá no céu. Ela queria ver o pai no céu. Então a família teve que explicar que não, ele não veria o pai. Assim também acontece com crianças que a gente diz que a pessoa virou estrelinha, e toda uma série de coisas. Vamos, nessas situações, educar para a morte, ensinar do ciclo vital. E vamos dizer, a pessoa morreu. E aí você vai falar só o que a criança precisa ouvir. Como é que você vai saber?
Responda exatamente só o que ela lhe perguntou, não mais do que isso. Não tente dar todo o conceito naquele momento. Ela te perguntou A, responda A. Ela te perguntou A mais B, responda A mais B. Não se preocupe em dizer C, D, depois acontece isso, a parte espiritual. Calma. À medida que ela for lhe perguntando, você vai respondendo, certo? Bom, eu estava falando de cuidados paliativos, né? Então, nós temos essa dificuldade e nós entendemos que existe uma espécie de rito de passagem. Nós temos diversos ritos de passagem na vida, né? E a maneira com que o inconsciente trata a questão da morte parece que ele trata como se fosse mais um rito de passagem. Ele não reconhece finitude, o inconsciente. Ele não funciona. Veja, eu não posso dizer que ele não reconhece. Mas eu posso dizer, como Jung diz, ele parece funcionar como se não reconhecesse finitude. Ele parece tratar da morte como se fosse um outro grande rito de passagem. Agora, que rito de passagem é esse? O que acontece? O que envolve esse processo? Né? Bom, então, os cuidados paliativos, eles visam se aproximar desse momento, né? Perceber que existem coisas que podem ser feitas nesse grande rito de passagem, vamos dizer assim. Existem coisas que eu posso ajudar a pessoa a passar por essa situação e por etapas, por estágios dessa situação. Então, assim como existem estágios do luto, também existem estágios da morte. E os cuidados paliativos e as pessoas que se dedicam aos cuidados paliativos são equipes multiprofissionais que elas não estão mais interessadas em curar a pessoa, porque elas entendem que para o avanço da medicina atual, esta vida está com uma doença que a medicina não consegue mais dar suporte a ponto de levar para uma cura. A medicina diz, não conseguimos mais curar esta pessoa, né? Até um tempo atrás, a medicina diria agora, não há mais o que fazermos. Com os cuidados paliativos, nós vamos dizer, tem muita coisa que nós podemos fazer ainda. Né? Para vocês terem ideia, o Brasil ele está participando de uma pesquisa de 40 países que se preocupa com as situações relativas à dor, ao cuidado com a dor. Né? Desses 40 países, nós descobrimos que aqui no Brasil nós estamos em 38º quanto aos cuidados com a dor. Quer dizer, nós não amenizamos tanto assim a dor dos nossos pacientes. Tem mais coisas que podem ser feitas. Existem 37 países que fazem mais do que a gente, desses 40 que se uniram, que nós poderíamos aprender. Então, os cuidados paliativos se preocupam com a dor, se preocupam em proporcionar conforto, se preocupam em controlar os sintomas, e eles se preocupam em ajudar a pessoa a buscar sentido do que ela está passando. Né? Sentido. Encontrar o sentido. Encontrando o sentido do que ela está passando, nós tentamos ajudar a pessoa a encontrar o sentido da própria vida também. Encontrando o sentido da própria vida, nós a ajudamos a encontrar um sentido para a sua própria morte também. E nós não fazemos isso somente com a pessoa, nós fazemos isso com a família. Então, ao estudarmos o paliativismo, nós aprendemos uma série de técnicas, protocolos, metodologias, manejos diferenciados. Nós lidamos com essa forma de fazer psicologia diferente de outras correntes psicológicas. Se você já fez alguma psicoterapia, por exemplo, você pode ter ouvido do seu psicoterapeuta coisas como psicólogo não pode atender mais de uma pessoa da mesma família. Né? Na nossa abordagem, existem técnicas, protocolos e manejos específicos. A gente não está fazendo algo antiético ao fazer posturas, técnicas, protocolos diferenciados. Nós estamos eticamente utilizando técnicas diferentes. Então existe, por exemplo, suporte para isso. Né? Por exemplo, aqui, esse livro, né? É uma terapia de casal, né, e de família na clínica junguiana. Quer dizer que nesta teoria, aqui nesta técnica, pode-se atender a família inteira. Né, e se está utilizando o protocolo correto.
Então, da mesma forma, nós podemos, por exemplo, no manejo técnico, né, com outros protocolos, atender uma família inteira no corredor do hospital, por exemplo. Coisa que você jamais faria, atender mais de uma pessoa da mesma família, por exemplo, na sala de espera do seu consultório. Você não faria isso, né? Veja, existe para cada situação técnicas diferentes, né? Então nós temos suporte de diversos teóricos, né? E nós estudamos coisas do tipo A Busca pelo Sentido, esse é um livro da Maria Louise von Franz, por exemplo. Nós estudamos a experiência de uma precursora dos cuidados paliativos, Cicely Saunders, Velai Comigo, né? Nós estudamos o livro principal, né, que é Sobre a Morte e o Morrer, né, que é um livro da Elizabeth Kubler-Ross. É deste livro que surge a base da teoria, é um livro muito importante. Depois a Elizabeth escreve 36 livros, né, mas alguns deles, né, A Morte, um Amanhecer, Viva Agora e Além da Morte, O Túnel e a Luz, né? Livros que ela vai trabalhando os conceitos dela, né? Tem um outro psiquiatra que eu gosto muito, um psiquiatra brasileiro, que foi contemporâneo de Nise da Silveira, da qual nós também estudamos muito, né? Utilizamos muitos conceitos da Nise da Silveira. Na abordagem nós utilizamos muito os símbolos e as atividades expressivas que a Nise da Silveira introduz, essa psiquiatra brasileira maravilhosa. Este psiquiatra brasileiro é o Dr. Carlos Bainton, né? Faleceu no ano passado, março, por aí, se não me engano. Ele escreve sobre a viagem do ser em busca da eternidade e do infinito, né? Esse barco é um símbolo da viagem da alma, né? São estudantes da alma, né? Estudiosos da alma. Psiquiatra significa o médico da alma e psicólogo significa o estudante da alma, né? Depois, material assim que nós vamos também acrescentando, como por exemplo, evidências da vida após a morte, e vários outros estudos. Esse aqui é de Jeffrey Long e Paul Perry. Né? Eu não sou bom com inglês. Né? E aí vai, eu podia trazer para vocês uma biblioteca vastíssima que a gente tem, para querer dizer que a ética é a mesma, mas as técnicas são específicas e diferenciadas das outras abordagens. Né? Então, nós atendemos o doente, nós atendemos o irmão do doente, nós atendemos a família do doente, nós atendemos o cuidador que está se relacionando com esse doente, nós atendemos várias pessoas. Um só profissional ele estipula vários círculos de atendimento dentro do mesmo caso, e é assim mesmo que a gente trabalha, né? Então, se você vir profissionais trabalhando assim, dentro desse cuidado paliativo, ele não está sendo antiético, né? Se você já teve uma outra experiência com algum outro colega, né? Ele está usando a técnica e o bom senso e trabalhando como a abordagem permite. E aí existe um outro manejo para fazer isso, existe todo um outro aprendizado para se lidar dessa forma, né? Então, sim, atendemos a família inteira, atendemos o cuidador, podemos atender os cuidadores que cuidam daquela pessoa, a pessoa, e vermos como todos estão lidando com aquela situação. E aí nós vemos também que esse coletivo ele atua sobre a pessoa. Por exemplo, um filho que não consegue admitir a morte da mãe, ele pode prolongar o sofrimento daquela mãe de uma forma às vezes bastante pronunciada, né? Que não está conseguindo lidar ele. E às vezes eles escondem do familiar que o familiar tem problema, que o familiar está morrendo, né? Eles agem como se esse familiar fosse ter cura, escondem. Às vezes o familiar sabe que está morrendo e não pode falar porque ele vê que o filho não consegue lidar com isso. E às vezes você consegue conversar em particular com esse doente, né? E ele conta, eu sei que eu estou morrendo, mas o meu filho não consegue lidar com isso, eu não posso falar sobre isso. E aí eu queria chamar o meu irmão, eu queria resolver a pendência que eu tenho, eu não posso, porque meu filho não deixa, ele não consegue lidar com isso. Então eu tenho que fazer de conta que eu não sei de nada. Né? Nós vemos diversas situações difíceis assim, né? Porque as pessoas têm muita dificuldade, e os familiares eles também entram em luto. Né? Então, estas situações são situações cotidianas. Né? Bom, nós também trabalhamos com o conceito de olhar
para os cuidadores da pessoa. Né? Os cuidadores, eles também passam por uma situação muito difícil. Primeiro, que eles não foram preparados para perder pacientes. Nenhum médico quer perder paciente. Né? E cada vez que eles estão diante do óbito de um paciente, eles sofrem. Então, eles são treinados para lidar com esse sofrimento, né? A ponto que eles, quem está direto assim, com esse tipo de situação, né? De manejo, a pessoa desenvolve uma espécie de armadura. E nós, nos cuidados paliativos, propomos tirarmos essa armadura. Nós propomos outros jeitos de lidar com essa situação. Nós propomos humanizar todo o atendimento. Inclusive o cuidador não precisar ser forte. Ele também buscar a flexibilidade em vez da força. Né? E aí nós oferecemos um grupo de ferramentas. O interessante é que cuidadores que não têm a visão paliativista costumam ter um alto índice de estresse e sofrimento quando próximos de situações constantes relacionadas às perdas. Já o cuidador paliativista, ele tem um alto índice de satisfação, alto índice e um baixíssimo índice de estresse, mesmo estando direto lidando com as mortes, as perdas, os óbitos. Bom, então essa tanatologia ela não se aplica somente a pacientes terminais, mas sim toda a rede de saúde, toda a rede de cuidado, né? E aí você vai dizendo, bom, esse assunto não me interessa muito, eu não sou cuidador. Pois eu vou te lembrar, meu caro, que todos nós ao longo da vida estamos sujeitos, em algum momento, a nos tornarmos cuidadores. E um grande número de nós jamais pensou que um dia seria cuidador. Então você tem pais, você tem esposa, ou esposo, você tem um filho, uma filha, você não sabe o que vai acontecer no futuro, se esse filho não vai sofrer um acidente, você não sabe se essa esposa, se esse esposo não poderá um dia sofrer uma doença séria, você não sabe se os seus pais precisarão da sua ajuda, né? Às vezes um tio, uma tia, enfim, né? Todos nós podemos um dia, em algum momento, nos tornarmos cuidadores. Né? Essa é uma questão para a gente pensar. Né? Então, um pouquinho desses cuidados seria bom eu saber. Né? E diante da morte, às vezes, a gente não consegue lidar com ela e a gente pensa em várias situações. Por exemplo, no Brasil, a eutanásia ela é proibida. O que é a eutanásia? Né? Tem pessoas que estão sofrendo muito, que estão com muitas dores. E elas solicitam, né, se a equipe médica não pode fazer alguma coisa. Elas às vezes imploram para os familiares acabarem com o sofrimento delas. Né? Bom, no Brasil, a gente não pode abreviar esse sofrimento, é considerado crime. Né? Você também pode estar diante da possibilidade de uma distanásia. O que é distanásia? Distanásia é quando, por um excesso de cuidado e muitas vezes por a gente não conseguir justamente lidar com a naturalidade da morte, eu querer a todo custo que todos os equipamentos possíveis fiquem ligados na minha mãe indefinidamente. Aí a minha mãe está sofrendo, os médicos percebem que ela sofre muito, ela tem dor, né? Ela é colocada num coma induzido e fica indefinidamente ligada a máquinas. Ela está numa vida que já não tem mais suporte para essa vida, não há mais nenhuma possibilidade dela melhorar, né? E nós mantemos ela indefinidamente ao controle desses equipamentos, dessa tecnologia. Ela não tem mais um suporte natural. A distanásia é isso, é quando a gente exagera nesse cuidado. Né? É uma espécie, a gente chama de obstinação terapêutica. A pessoa está obstinada, não quer aceitar o fim daquela pessoa. Né? E está causando sofrimento àquela pessoa. Né? Então, são meios artificiais desproporcionais. Né? Isso é distanásia. Isso também causa um grande sofrimento. Né? E nós temos também um outro termo, ortotanásia. O que é ortotanásia? É o contrário da eutanásia e da distanásia. A equipe médica não vai fazer nada para matar, nem para acelerar a morte. E também não vai prolongar indefinidamente. A ideia seria a morte que acontece de um jeito natural. A pessoa naturalmente se encaminha para o seu fim. Né? Em vários países do mundo é permitida a eutanásia, no Brasil não é permitido.
Em vários países do mundo é permitido ortotanásia. No Brasil, isso é uma discussão ainda, né? Porque, olha só isso que eu estou colocando nesse slide aqui, né? Eu vou ler para você, ó. Eutanásia. O conceito técnico implica em uma ação positiva do médico para facilitar o processo de morte do paciente, acometido por afecção incurável e que produza dores intoleráveis. É o direito de matar ou morrer. A prática é tipificada como crime de homicídio pelo Código Penal, né? Então o médico não pode fazer. A ortotanásia. O médico ele poderá responder nas esferas penal e civil pela prática de ortotanásia, mesmo diante de um testamento vital, que eu já vou explicar para você o que é, tá? Nos termos preconizados pela portaria do Conselho Federal de Medicina, né? Então, se ele tentar fazer ortotanásia, ele poderá ser processado, né? Mas esse mesmo documento não, ele diz que o médico não incorreu numa infração ética, o médico não foi antiético se ele deixar a pessoa que não tem mais condições de ter suporte, que não seja mecânico, assim, ter o seu fim natural, né? Agora, quer dizer, o CFM já tem uma certa posição, mas a prática ela não é autorizada ainda pelo sistema legal brasileiro, que precisaria rever isso, na minha opinião, né? Então, agora, essa ortotanásia ela não se confunde com a situação de um paciente diagnosticado com morte cerebral ou encefálica. Nesse caso, o paciente já está morto e a lei permite que os equipamentos possam ser desligados, inclusive com a retirada de órgãos para transplantes, desde que observadas as regras específicas. O conceito de ortotanásia atrai por similitude os conceitos de eutanásia, suicídio assistido e distanásia. Distanásia. O que é distanásia mesmo, né? Distanásia, conforme apontamos, se opõe à ortotanásia. É quando você insiste em manter, né? Na distanásia, o processo de morte é prolongado, com sofrimento ao paciente, mesmo que a ciência médica comprove a impossibilidade de cura ou melhora, né? Bom, eu falei em testamento vital, né? O que será que é isso? O termo correto é declaração antecipada de vontade. Como existe essa questão, né, que eu comentei com vocês, que em diversos países existem essas outras práticas, né? Em diversos países já tem a declaração antecipada de vontade. A gente timidamente está tentando já fazer ela aqui no Brasil, né? Mas ela é ainda bastante polêmica, porque vocês viram as restrições que eu acabei de mostrar, né? O médico pode, ao tentar deixar a pessoa no seu estado mais natural, respeitar o ciclo normal dela, pode ser acusado de um monte de coisa. Você não fez tudo o que devia, né? E, gente, tem pessoas da família que puxam para um lado e tem pessoas da família que puxam para o outro lado. Tem pessoas da família que querem que a mãe seja mantida nos aparelhos. Tem pessoas que dizem, não, ela está sofrendo, desliga tudo. E um desses dois lados podem processar o cuidador, né? Então, para o cuidador é sempre muito complicado, né? Agora, imaginem vocês que eu tivesse a oportunidade de, em vida, dizer como eu gostaria de ser tratado. A minha vontade fosse respeitada. Eu dissesse, olha, eu gostaria, quando eu falecesse, né, que vocês colocassem máquinas, que vocês me mantivessem num respirador e tal. Ou eu dissesse, não, eu não quero nada. Se eu naturalmente estiver indo à falência dos órgãos, por exemplo, permitam que eu naturalmente morra, né? Imagina que eu pudesse escrever e isso ser respeitado, para que quando eu estivesse naquela situação de não ter mais voz, estar, por exemplo, num coma induzido, minha voz pudesse ser ouvida. Isso é a declaração antecipada de vontade. Então, essa declaração teria força, né, para ser um instrumento que permitisse a nossa voz ser ouvida quando a gente não tem mais condições de dizer o que a gente gostaria de que fizesse. E aí não fica a decisão nas mãos dos familiares, ficaria a decisão por mim mesmo. Então, eu teria a oportunidade de fazer as minhas próprias escolhas, né? Ela também poderia ter um caráter de procuração. Eu podia deixar indicado alguém que apresentasse esse termo, que dissesse esse termo, né? Em certos países, isso já está integrado no sistema, né? Então, quando o médico entra lá no computador, o sistema de saúde já mostra, ó, fulano possui uma declaração antecipada de vontade, o desejo dele é esse. E esse desejo ele é respeitado sob força de lei. No Brasil, isso ainda não está acontecendo, né? Então, eu estou apresentando para vocês uma ideia, né?
porque naturalmente nós devíamos nos encaminhar para isso, né? E essa medida, ela antecipa a morte? Não, não pode antecipar a morte, porque o médico não pode antecipar. Vocês viram, o médico não pode abreviar a vida, né? Ainda que a pedido do paciente ou do representante legal. Agora, atento a um compromisso humanitário e ético, o Código também prevê, esse Código de Ética Médica, que nos casos de doença incurável, de situações clínicas irreversíveis e terminais, cabe ao médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis e apropriados. Veja bem, o cuidado paliativo ele não visa mais prolongar a vida, ele visa deixar a pessoa o melhor possível. Então, o Conselho de Medicina já aceita essa ideia do paliativismo, então nisso nós já avançamos. E agora, as casas de cuidado, os hospitais, eles devem aos poucos oferecer essas equipes paliativistas. Inclusive no Rio Grande do Sul, há pouco tempo, no início do governo Leite, foi assinado um termo que os hospitais no Rio Grande do Sul eles devem ter as equipes de cuidados paliativos. Então, isso foi um avanço nesse sentido, né? E eu espero que em breve todos os hospitais tenham estas equipes de cuidado, certo? Muito bem. Eu vou aqui encerrar este vídeo e a partir do próximo vídeo nós vamos entrar numa outra fase, né? Uma nova gavetinha dos nossos conhecimentos, e é a fase que aos poucos eu vou começar a juntar tudo isso que eu falei até agora e arrematar, né? Então, até o próximo vídeo.